Espectadora, olá você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira do Opinião 2.0. Vão analisar as notícias com você o André Ursini, empresário, o Ribas Zaidan, também empresário do Sistema Costa Norte, comunicador. Eu vou começar conversando com o André Ursini sobre a volta dos motoristas de ônibus de São Vicente ao trabalho ontem, depois da greve de sexta-feira, que foi a liminar do TRT, derrubou essa greve. A liminar determinou que 50% dos ônibus voltem a funcionar, sendo que nos horários de pico, das 6 às 9 e das 4 da tarde até as 7 da noite, 70% da frota. Os motoristas interpretaram que essa porcentagem é relativa aos 20% que estavam antes da greve em operação. Então voltaram 15 ônibus a circular em São Vicente, que é a mesma coisa que nada, praticamente. Ou seja, uma vergonha a atitude dos motoristas da Otrantur, e a Prefeitura de São Vicente, ela não se manifesta em relação a isso. Como a população é que sofre, André? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde ao Zaidan. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Opinião. Então, Paulo, você falou certo, a população é que sofre, né? Esse caso do Otrantur já vem há tempos aí apresentando problema. A Prefeitura já devia ter feito uma interdição há muito tempo nesse caso, principalmente no contrato, porque a Prefeitura acabou, ano passado, cedendo aí, repassando uma parcela de valor para que a companhia colocasse as contas em dia, mas já viu que não ia ter condições aí de honrar os compromissos e principalmente de atender a população com dignidade, né? Então, novamente aí, por uma decisão aí ter um retorno, né, dos ônibus, mas dessa quantidade de ônibus a gente sabe que não atende essa população, principalmente que depende, né, desse transporte para vir trabalhar, não só Santos como a Cubatão. Então, a gente precisa que realmente uma nova empresa assuma o mais rápido possível isso, para que a população acabe não sofrendo, porque ela paga a conta, mas não tem o serviço com qualidade de atendimento, né, Paulo? Zaidan, há 25 anos atrás, o ex-prefeito Márcio França, ex-governador, encontrou essa situação, parecida com essa, né, pelo menos, e poucos ônibus, né, que a empresa era a mesma do transporte intermunicipal, então ela preferia que o passageiro, para andar dentro de São Vicente, para um percurso dentro de São Vicente, tomasse o intermunicipal, que era mais caro. Ele colocou lotação e naquela época resolveu, depois virou problema, né, Zaidan? Boa tarde. Infelizmente, o Paulo, eu acho que o prefeito Caio Amado tinha que vir aos veículos de comunicação e pedir desculpa à população pelo monte de promessa que ele fez durante o processo eleitoral, que não dá para cumprir. Ele fez já sabendo que não ia cumprir. Uma delas é essa questão dos ônibus. Cara, São Vicente ele pegou São Vicente numa quebradeira lascada, entendeu? E não dá para ele, ou você aumenta a passagem, ou você dá subsídio. Então fica essas empresas capengando aí, está capengando essa empresa, não tem dinheiro, não tem receita suficiente para pagar os funcionários, aí fica essa esculhambação. É fresquinho porque vende mais porque é fresquinho. Tá aí, não tem jeito, cara. Sabe? Não tem jeito. E o município não tem dinheiro para subsidiar as passagens. Ou aumenta a passagem para ter dinheiro para pagar os funcionários, ou vai ficar essa esculhambação que está aí. Tinha que ter uma intervenção aí, sabe? O prefeito fazer uma intervenção, fazer que nem fez Caraguatatuba, a aviação Serra-Mar, dessa esculhambação que está hoje a aviação de São Vicente. Ele aguentou, e chegou um belo dia, ele foi fazendo um processo de uma nova licitação e tem uma outra empresa em Caraguatatuba que atende o desejo da população, sabe? Isso só vai resolver assim. Caso contrário, vai ficar isso do jeito que está. E o modelo que o Márcio França fez à época, hoje não funciona, você sabe que não funciona. Não, deu problema depois, hoje não teria a menor condição de funcionar a questão das lotações. O prefeito Caio Amado, na sexta-feira, ele anunciou o rompimento do contrato com o Otrantur. Agora vamos esperar para ver o que acontece. No fim de semana, botaram fogo num ônibus em São Vicente, né? A situação é complicada
nesse momento, porque até o dia 30 ainda é o Trantur. E colocaram fogo, nesse fim de semana, a população colocou fogo num ônibus. Outra situação complicada é a das obras do VLT na Campos Melo, em Santos. Os moradores reclamaram muito tempo. Na sexta-feira, o Ministério Público foi fazer uma visita para verificar as reclamações dos moradores, Aidan. A reclamação de postes retirados inadequadamente, o que é muito difícil de acreditar, porque tem um projeto de engenharia ali. Há reclamações de estreitamento da calçada, o que é lógico que vai acontecer para passar o VLT, vai estreitar a calçada mesmo. E há reclamações aí sim de dificuldade de acesso de moradores e lojistas, comerciantes aos seus imóveis. O Ministério Público foi lá, foi fazer uma diligência, né? Foi verificar em loco a questão. Olha, no fim, quem vai sofrer com tudo isso daí são os transeuntes lá, são os lojistas que acabam vendo o seu espaço reduzido. E tem que conciliar. É preciso o VLT? É lógico que é preciso o VLT, é um veículo de transporte moderno, tá? E tem que haver uma conciliação disso daí, sabe? Ou aumenta o tamanho da calçada, em vez de diminuir, põe o VLT mais para fora um pouco, sabe? Não passando rente aos comércios praticamente. Sei lá, tem que haver um meio de se adequar a isso daí. Precisa o VLT? Lógico que precisa. É fundamental esse tipo de transporte, é um transporte moderno, sabe? Moderno, limpo, baixo carbono, sabe? Eu não sei, é só conversando. Ministério Público, governo do Estado que está fazendo o VLT, comerciantes, transeuntes, tem que chegar no termo isso daí, eu não vejo outra solução. Agora, André, tem um detalhe interessante aí, tem aquela história que diz que não faz omelete sem quebrar o ovo. No mundo todo, a avaliação é de que um imóvel, depois que passa o VLT na frente dele, o valor multiplica por 3. Mais ou menos isso mesmo, valoriza, né? É, mais ou menos isso. Eu acompanhei, na época, a questão do licenciamento ambiental das obras do VLT, né? Há uma exigência por parte do órgão licenciador, que nesse caso aí foi a CETESB, de um estudo de impacto na vizinhança quando você faz um tipo de obra dessa. A empresa que na época fez, o governo do estado contratou uma empresa que fez um levantamento, principalmente desses desvios ou alterações que pode acontecer no leito carroçável, no tamanho da calçada. E aí é feito um estudo seguinte, às vezes o munícipe reclama, estreitou a calçada, mas aquela calçada é uma calçada, Paulo, que não tem necessidade de ter uma largura daquele tamanho, porque a quantidade de pessoas que passam é pequena, então ela atende uma necessidade de uma calçada aí com 2 metros, 1,5 m, 1,80 m, seja nesse sentido. Então, as pessoas precisam às vezes entender que o progresso, como você falou, não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos, o progresso precisa de alterações. E para que o progresso venha, e aí depois vem a valorização, como você bem colocou, no mundo todo, às vezes os imóveis chegam a valer 3 vezes mais do que ele anteriormente, ele precisa ter essas transformações. É lógico que cabe ao Ministério Público, que é realmente o órgão fiscalizador. O Ministério Público tem que acompanhar mesmo as obras, como acompanhou à época o licenciamento ambiental. Mas as pessoas podem chamar, a qualquer momento, pode ser chamado uma audiência para poder discutir isso, para poder analisar se o projeto que foi aprovado está sendo cumprido, que eu acredito que sim, né? E aí, a partir desse momento, ver se está ocorrendo alguma coisa sendo realizada, alguma coisa fora do projeto, tem que sofrer alteração, porque esse projeto ele foi feito com base num levantamento, a entrada dos prédios, calçadas, a quantidade de portões, postes. Não é possível que tenham tirando poste de energia, porque a companhia distribui pela distância, pelo peso, né? Peso dos cabos, peso do transformador, então, ou até mesmo de televisão. Então, quer dizer, assim, tudo isso é calculado à distância de acordo com o tamanho do equipamento que está sendo colocado. Então, assim, o que tem que acontecer o Ministério Público deve ter fiscalizado, deve ter levado uma equipe técnica junto, que acompanhou isso aí na época do licenciamento, deve ser a mesma equipe, para poder ver se está sendo feito errado, correções vão ser feitas. Mas, logicamente, que sempre tem que o
Ministério Público ficar acompanhando, sim. É parte de todo esse processo, essa fiscalização por parte do Ministério Público. Eu entendo as reclamações, principalmente na dificuldade de acesso. Durante as obras, moradores me relataram, inclusive, chove, fica aquela lama, não dá nem para sair de casa, ou às vezes tem tapume muito perto da entrada de casa, atrapalha. Quem tem comércio, o comerciante não tem acesso, como está acontecendo também na Rua Goiás. Eu entrei na Temaqueria Santista, perguntei, o movimento caiu completamente com aquele bloqueio. Mas é obrigatório, viu, Paulo, num processo de licenciamento ambiental, ter um meio de comunicação com os moradores. Tem um telefone, um e-mail que a empresa tem que disponibilizar, isso é obrigatório, para que qualquer coisa como esse aí seja comunicado à empresa para que ela tome providências. Isso é parte do processo de licenciamento. Agora, André, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a declaração da promotora, da Almáquia Zuarg. Porque a Almáquia Zuarg, junto com o Dauri de Paula, na época da passagem do VLT na Francisco Glicério, eles entraram com uma ação, as obras foram paralisadas, ficou quase um ano paralisado o processo, depois eles perderam e a obra continuou. Dessa vez, não sei se em função dessa experiência, a promotora Almáquia falou que para a reportagem que ela prefere resolver sem recorrer à judicialização, resolver amigavelmente. Sim, o que seria o ideal, né, Paulo? Eu acho que a época da propositura da ação civil pública foi objeto diferente, né? Agora compete ao Ministério Público fiscalizar se aquilo que foi outorgado à obra por parte da CETESB, por parte da Prefeitura, está sendo executado. Então, ela deve ter feito a vistoria com seus técnicos para poder propor à empresa as medidas mitigadoras e corretivas, né? Se tiver algo fora daquilo que foi aprovado. Então, a gente tem que parabenizar o Ministério Público mesmo, porque a gente tem que caminhar por esse lado mesmo, que é o lado do consenso, né? De sentar à mesa, discutir, colocar as propostas, colocar as necessidades da população, colocar a visão dos especialistas, né? E aí sim, dialogar sem propor a judicialização, porque às vezes a judicialização, Paulo, se arrasta por 2 anos, 1 ano, 3 anos e acaba custando muito mais caro, porque a obra já está ali, o investimento já está sendo feito, o concreto já foi comprado, a estrutura de ferro está paga, o trem está pago. Então, nesse momento, é importante isso mesmo, é sentar, conversar, tentar fazer aí um TAC, né, um termo de ajuste de conduta, junto com a empresa e resolver o problema. O que não podemos é judicializar sem conversar antes. Mesmo porque o incômodo para quem enfrenta esses obstáculos nesse momento é temporário. O benefício, depois que o VLT estiver circulando, o benefício é definitivo. Tem uma pauta bem rápida para o Zaidan. Quarta-feira, Zaidan, vai ser colocado um novo flutuante no lado de Guarujá da travessia com Bertioga. E vai ser retirado aquele que afundou, está numa profundidade de 3 metros, 3,5 metros. O Zaidan é engenheiro, é uma obra essa retirada é até interessante de acompanhar, porque são guindastes e flutuadores também, não é, Zaidan? É legal isso daí. Uma vez eu afundei um barco, Paulo, esqueci o tampão de traseiro e durante a noite encheu de água, o motor é pesado, um motor de 90, né? E acabou afundando o barco. E eu tentei com corda lá, que nada. O que eu fiz? Peguei uns tambores, tá? Amarrei, enchi de ar, fui enchendo com um compressor, ele flutuou, parecia que era uma prancha de isopor, viu, Paulinho? Então, essa técnica eu conheço bem. Vai ser gostoso, eu vou acompanhar, viu, Paulinho? Muito legal isso daí, viu? Muito legal mesmo. Eu também vou procurar. Demorou. Eu também vou procurar acompanhar. Vem, Paulinho, eu vou te convidar para você ver. Vou convidar você e o Ursini para vir acompanhar. E depois nós vamos comer uma tainha assada na brasa. Combinado. Vamos lá, Ursini, na quarta-feira, porque é uma obra realmente interessante de acompanhar, né? Essa retirada do flutuante. É interessante porque é diferente, né? A gente não está acostumado a ver isso no dia a dia, né? Agora, é mais do que necessário, né, Paulo? Porque essa ligação, depois... E uma tainha depois fica perfeita, além da companhia do Zaidan, né? Exatamente. Agora, André, uma pauta rápida para você comentar também. A Prefeitura de Praia Grande lança um concurso com inscrições até 28 de julho pelo site do IBAN
Instituto Brasileiro de Administração Municipal, do Carlinhos Fonseca, inclusive um abraço para o Carlinhos Fonseca, do IBAM, para 170 guardas municipais. É necessário? Sim, é necessário, Paulo. A gente tem que lembrar que cidades como Praia Grande e Bertioga foram cidades que cresceram muito durante a pandemia em razão das pessoas irem morar nessa cidade. Então, a população aumentou, porque muitas vezes a gente leva a população pelo censo. Eu costumo analisar cidades diferente, viu, Paulo? Eu analiso as cidades pela taxa de arrecadação de lixo, porque a gente pega o que as cidades arrecadam de lixo diariamente e divide por ponto 400, 450 gramas, que é o que o brasileiro produz de lixo por dia. E aí a gente tem a população exata que está naquele momento na cidade. Então, Praia Grande e Bertioga cresceram e precisa reforçar a guarda, sim. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0 desta segunda-feira, o empresário André Orsini, também empresário Riba Zaidan, estão comentando as notícias com você. Zaidan, nós temos sempre procurado destacar aqui ações positivas, casos solucionados pela polícia. E um caso muito interessante que foi solucionado nesse final de semana, foi preso um suspeito daquele roubo à molotérica que foi com um requinte de crueldade, né? O ladrão sequestrou uma mulher e o filho dela, obrigou, ela é funcionária da lotérica, ela dá a chave para ele, ela ficou em cativeiro e ele foi lá e roubou 40 mil reais. A polícia fez um trabalho de localização do carro utilizado nesse roubo, nesse assalto, e prendeu o suspeito na sexta-feira. Isso aí aconteceu no Guilhermina, em Praia Grande, em maio, Zaidan. É legal isso. Isso daí, essa questão de solução desses furtos, roubos, né? Isso daí é muito bom, Paulinho, e principalmente para Praia Grande. Praia Grande tem sido palco aí de noticiários não muito bons, mas Praia Grande é uma cidade quase digital. Então ela tem, como disse, conseguido solucionar esses casos de violência, porque não deixa de ser uma violência, né? Um roubo seguido de sequestro, né? Pelo sistema de vídeo monitoramento que ela tem. E tem uma guarda municipal muito eficiente, viu, Paulinho? Diga-se de passagem. Já está contratando mais 170 homens aí para a Guarda Civil Guarda Civil Municipal. Quer dizer, eu sou crítico, mas elogio também. Elogio a ação aí da prefeita Raquel Kine aí, que não tinha tido nenhuma experiência como executiva municipal, né? Também não foi vereadora, mas é uma técnica muito boa. Ela é engenheira e acompanhou o prefeito Mourão ao longo, desde 1993, que ela acompanha o prefeito Mourão aí no executivo municipal. Quer dizer, parabéns aí, e cada vez mais eu gostaria que os crimes fossem solucionados, realmente solucionados, porque isso dá uma sensação de segurança à população, ou de uma suposta segurança, né? Cada vez que você soluciona um crime, viu, Paulinho? Na Baixada Santista, é uma das pioneiras no Brasil desse sistema de vídeo monitoramento implantado pelo prefeito Alberto Mourão na década de 90, né? No final da década de 90, começo desse século. Realmente funciona muito bem. E o Zaidan tem razão, a prefeita Raquel Kine tecnicamente é muito bem preparada. O que a gente espera ver é politicamente se ela vai ter uma competência equivalente à competência técnica dela, né? Olha, Paulo, Praia Grande já mostrou, né, que o seu munícipe ele vai mais para o lado técnico do que político, né? Tanto basta analisar aí as 5 eleições do ex-prefeito Alberto Mourão, que é realmente um executivo, é um grande executivo. Então, assim, o que a cidade é um gestor, entende, né? É um grande gestor,
Então, assim, o que a cidade entende? Que é mais importante a cidade estar bem do que se fazer política, que é o que todas as cidades deveriam entender desta forma também. A prefeita Raquel passou por quase todas as secretarias durante todos esses anos que ela teve ali ao lado do ex-prefeito Alberto Mourão. Então, ela conhece bem, conhece trânsito, conhece segurança, planejamento, conhece obras. Então, quer dizer, ela tem uma expertise muito grande ali, né? O monitoramento de Praia Grande, além de ser pioneiro em câmeras, também é pioneiro no reconhecimento facial. Né? As câmeras OCR lá também, né? As câmeras lá conseguem fazer, elas têm uma ligação direta com a Polícia Civil para localizar pessoas procuradas. Então, é um trabalho que dá resultado, é um trabalho que vem aperfeiçoando ao longo do tempo, mas a gente tem que entender que a cidade cresceu muito, né? O bandido também, ele fica se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Então, assim, mas tem uma guarda civil muito atuante, preparada, que tem sobre o seu comando aí sempre um ex-coronel da Polícia Militar, que é uma pessoa que tem já uma noção de corporação. Então, isso dá os resultados. E, juntamente, lógico, que o trabalho da Polícia Militar, como você colocou, Paulo, a gente gosta de elogiar o trabalho bem sucedido, que isso foi um trabalho de investigação, né? Foi localizar o carro, foi seguir e foi efetuar a prisão do bandido. E muito bem feito, parabéns à polícia. A gente vive no Brasil há alguns anos, principalmente nesse mandato do presidente Jair Bolsonaro, um clima de polarização, assim, de muita radicalização. Houve um episódio, está acontecendo hoje um episódio, que é o cancelamento pelo presidente Jair Bolsonaro de um encontro que ele teria com o chefe de Estado, o presidente de Portugal. O presidente de Portugal teve um encontro ontem com o Lula, no Consulado Geral de Portugal, em São Paulo, e o presidente Jair Bolsonaro, em função dele ter se encontrado com o Lula, cancelou, pelo menos em princípio cancelou, seria hoje, né, o almoço do presidente de Portugal com o presidente do Brasil. É mais um episódio que traduz esse clima de radicalização política no Brasil, né? É desnecessário, né, Paulo? É um presidente de um país se encontrando com um presidente de outro país, que são países irmãos, né, de línguas iguais e que é de fundamental importância. Nós brasileiros não tem na família uma participação portuguesa. Tá? É muito difícil uma família aqui dentro do Brasil que não tenha alguém no passado que veio de Portugal ou que tenha alguma ligação com Portugal. Então, realmente, eu vejo que assim, o presidente está se colocando de uma forma como candidato e não como presidente da República, tomando uma decisão como essa. Logicamente, o fato dele encontrar o ex-presidente Lula é um ex-presidente da República, da qual ele já teve relacionamento no passado e ele encontrou, independente da campanha eleitoral que a gente vai viver alguns meses à frente. Então, assim, essa polarização que o presidente Jair Bolsonaro coloca, ao meu ponto de vista, ele coloca muito mal assessorado, porque eu sempre digo o seguinte, cabe também aos seus assessores, aquelas pessoas, ministros, secretários que estão próximos ao gestor, né, ao caso do presidente, aconselhá-lo, falar, presidente, temos que atender o presidente, ele está no nosso país, tem que ser recebido pelo presidente da República. Não cabe bem ele voltar a Portugal sem ter um café, uma conversa, mesmo que seja 2 minutos com o presidente da República. Então, espero que o presidente volte atrás, que ainda encontre o presidente de Portugal, pelo menos para cumprimentá-lo e agradecer a visita ao Brasil. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, Zaidan, ele não encontrou só o Lula, ele também vai encontrar o Fernando Henrique e o Michel Temer, outros 2 ex-presidentes. Só a Dilma que parece que ele não vai encontrar. Paulo, é o seguinte, Paulo, eu discordo um pouco do meu colega Ursini aí. Esse presidente, ele não veio aqui a passeio, ele não está de férias, até porque eu não vi ele aí de sunga na praia e tal, entendeu? Ele veio aqui numa missão, conversar com o presidente no exercício do poder, que é o Bolsonaro. Ele podia muito bem ter ido conversar com o Bolsonaro, tomado o café, trocado informações oficiais sobre o governo, e depois de ver Lula, ver Fernando Henrique, Dilma, o Fidel Castro, se ele quiser lá no mármore do inferno, entendeu? Que tal Fidel Castro? Mas primeiro ele vai ver o presidente da República, ele foi deselegante. Ele foi, no mínimo, deselegante. Vai lá ver o presidente, cumpre a missão oficial dele e depois vai lá dar um abraço no Lula, que eu não sei se ele
é ladrão que nem o Lula, mas sei lá, não quero nem saber da vida dele também. Mas primeiro ele vai fazer o que ele veio fazer, cumprir a missão oficial de se reunir com o presidente em exercício. Agora ele vai falar com todo mundo, depois ele vai falar com o Bolsonaro? Ah, toma banho, Paulo. Deselegante ele foi. Deselegante. O almoço com o Bolsonaro estava marcado para hoje e ele... Ontem o Bolsonaro ameaçou, se ele for ver o Lula, eu desmarco o almoço, né? De uma certa maneira, fica como se o presidente Jair Bolsonaro quisesse interferir, mandar na agenda do presidente de outro país. É um episódio estranho. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, é um professor de direito, jornalista extremamente simpático, de 73 anos, e a reação dele foi curiosa, né? Ele falou assim, se não for possível o almoço, ninguém morre. Ele falou, ninguém vai morrer porque o almoço não vai acontecer. Estados Unidos comemora hoje, Zaidan, 246 anos de independência. Tem os números curiosos. A previsão hoje é de vender alguma coisa, porque é verão lá nos Estados Unidos, né? Então o pessoal é feriado desde 1941 ao 4 de julho. A previsão é de vender hoje uns 200 milhões de hot dogs e 70, 80 milhões de caixas de cerveja, a maior parte Budweiser, né? A Heineken também compete aí. Muito vermelho e azul nas janelas, nos prédios, fogos de artifício. E tem um número interessante também, Zaidan. Em 1776, ano da independência, eram 2,5 milhões de pessoas morando no território dos Estados Unidos. Hoje são 330 milhões, Zaidan. Eu quero só voltar um pouquinho àquele tema anterior. Eu acho que o presidente de Portugal veio aqui fazer campanha política para alguém, tá? Como eu falei, ele vai lá, cumpre a missão oficial com o presidente, depois, se ele quiser, ele tem simpatia pelo Lula, pelo Fernando, mas depois ele faz isso. Eu acho que foi um afronte. Mas agora, voltando aí ao que você falou aí, a América é a América, né? A América fascina a gente, né, Paulinho? Nossa, como é fascinante a América, rapaz. Eu gosto da América. Infelizmente, se os vermelhinhos ganhar aqui no Brasil, vai ser a única que está pintada de azul. Vai ser os Estados Unidos, porque o resto da América Latina, tirando fora o Paraguai, vai estar tudo pintado de vermelho. A América Latina e a América do Sul, se os vermelhos ganharem aqui no Brasil também. É o pêndulo da política, quando às vezes vai para a esquerda, às vezes vai para a direita, às vezes fica no centro também. Agora, se você estivesse lá hoje, André, você ia comer um hot dog e tomar uma Budweiser? Com certeza, Paulo. Gelada? Já passei esse feriado nos Estados Unidos, já acompanhei. É um feriado muito festivo, né? Lógico, da sua independência, né? Sim, não pode deixar de comer o hot dog, não pode deixar de tomar a cerveja e realmente comemorar que esse país é um país fascinante que muito nos ensina, viu, Paulo? A gente tem que aprender muito. Eu sempre digo, quando eu chego a um país para conhecer, que o americano já passou, você pode ver a diferença. Cito sempre o caso do Panamá, né? Quando fui ao Panamá, o Panamá começou a montar a sua infraestrutura, na verdade o americano deixou quase tudo pronto. Então, assim, por onde o americano passou, há um planejamento por trás. Então, a gente tem muito que aprender com os Estados Unidos. Não sou o amante dos Estados Unidos, mas reconheço a sua potência ao mundo, baseada no trabalho, na competência e na eficiência. A gente precisa aprender um pouco de civismo também, né? Os Estados Unidos, o morador, o habitante, ele valoriza muito o poder da pátria dele, o poder da união dos estados. Muito vermelho e azul nesse 4 de julho. E aqui a gente poderia também, não sei, será que um acarajé com... Virar o símbolo brasileiro? Não, acho que tem que ser... Do mesmo jeito que eles comem um hot dog, a gente pode comer alguma coisa que seja nossa, né? Um acarajé no 7 de setembro, valorizar mais o 7 de setembro. Né? Nós temos várias comidas típicas, não só uma, acho que em todas as suas regiões,
Mas uma coisa que eu sempre digo, viu, Paulo? O brasileiro precisa ter mais patriotismo, inclusive com as suas festas regionais. A gente passar a valorizar mais as festas regionais, a gente vai estar um país mais fortalecido. E aqui em Santos é a Meca Santista, em Bertioga é a Tainha, né? Na Bahia é o Acarajé. A gente precisa valorizar, especialmente nesse ano, o nosso 7 de setembro. O país deve muito. Eu concordo aí. Eu concordo com o Cine aí, viu? A gente precisaria aqui no Brasil ter mais um sentimento de pertencimento, sabe? Qual é a bandeira oficial do Brasil? É a nossa bandeira, verde, amarela, azul e branca, né? Eu acho que a gente poderia começar a ter esse sentimento de pertencimento que o povo americano tem. Na casa, colocar uma bandeira do Brasil na casa. Não é, essa bandeira não representa partido político, não. É a bandeira do Brasil, como o americano coloca lá. Isso é o que o Cine falou, é muito legal. Acho que está faltando no Brasil esse sentimento de pertencimento para o brasileiro, ter esse sentimento. Os Estados Unidos, ele tem muito a noção de que o que é público é de todos, que é uma coisa que no Brasil falta muito esse sentimento, né? E assim, eu tenho muito orgulho da minha pátria e eu sempre falo para os meus amigos o seguinte: eu tenho passaporte italiano, sou neto de italiano, tenho descendência europeia, mas nunca viajei com passaporte italiano, mesmo que ele me dê privilégio de chegar na Europa e entrar como cidadão da comunidade europeia. Mas eu sempre faço questão de entrar nos países onde eu viajo com passaporte brasileiro, porque aqui é o meu país. Com 11 anos de idade eu não tinha sapato, aqui é meu país que eu trabalhei, que eu criei, meu filho, minha família, minha empresa. Então eu valorizo a minha pátria, que eu tenho orgulho, e eu faço questão de sempre viajar com meu passaporte brasileiro. Também tenho muito orgulho de ser brasileiro e eu acho que a gente deve aproveitar essa ocasião, que é muito especial desse ano, em que o país comemora 200 anos, 2 séculos de independência política, de autonomia. A gente deve valorizar muito nesse ano essa data. O país deve muito essa independência a um santista que talvez tenha sido o grande estadista da história desse país, que é José Bonifácio de Andrade Silva. Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. No bloco anterior, nós falamos sobre o José Bonifácio de Andrade Silva, sobre os 200 anos da independência do Brasil, sobre os 246 anos hoje da independência dos Estados Unidos, com o André Orsini e com o Ribas Zaidan, que são os comentaristas desta segunda-feira. Um outro brasileiro que merece todas as homenagens, que hoje talvez seja no plano religioso, espiritual, um dos brasileiros, ou o brasileiro mais conhecido no mundo. No dia 30 de junho completou-se 20 anos da morte dele, Chico Xavier. Nesse ano vai ter a continuação do filme Nosso Lar, que é um sucesso do cinema brasileiro, do diretor Wagner Assis. Nessa segunda parte, o Edson Celulari é um dos protagonistas, o ator Edson Celulari, e vai ter também o lançamento esse ano de um documentário que deve valer a pena de ser assistido. A obra do Chico Xavier é uma obra estupenda, extraordinária. São mais de 450 livros. Vai haver um documentário com 80 depoimentos de amigos do Chico Xavier, de gente que conviveu com ele, também dirigido pelo Wagner Assis, André. Sensacional isso, né, Paulo? A gente, só de falar Chico Xavier, a gente já tem uma sensação de paz, né? Eu tive oportunidade poucas vezes de ver algum documentário, de observar alguma fala muito precisa de Chico Xavier, e a gente sente aquela transmissão de paz que todos nós queremos, né? De encontrar aquele eu interior e, na forma da sua fala, traduzir a tranquilidade. Então, é justo, eu acho que foi um dos maiores brasileiros que nós tivemos nos últimos tempos, como exemplo de pessoa, de postura, de trabalho, dedicação,
né, Paulo, que às vezes a gente fica tanto no dia a dia aí correndo e a gente esquece um pouco de se doar. E ele foi um grande exemplo para nós, a gente tem que seguir esse legado que ele deixou aí como exemplo e que a gente realmente torne, assim como falamos agora há pouco da nossa pátria, o nosso Chico Xavier um grande exemplo para o mundo, que a gente comece a valorizá-lo mais. Zaidan, eu sou suspeito para falar porque eu sou muito fã do Chico Xavier, e você? É isso que eu ia falar, você é um grande fã do Chico Xavier. Aliás, eu gostaria que você me repassasse aí pelo menos uns 2 livros do Chico Xavier. Eu quero começar a ler, conhecer melhor Chico Xavier. Sou um admirador dele, mas não conheço todas as suas obras, Paulinho. Tem pelo menos um livro, a série de livros em que a vida no plano espiritual é descrita pelo espírito André Luiz é maravilhosa. Tem alguns romances, eu recomendo especialmente A Vida de São Paulo, reproduzida pelo Chico Xavier, psicografando o relato do espírito Emmanuel. O livro chama Paulo e Estevão e é um livro maravilhoso, A Vida de São Paulo, que não foi apóstolo, né, mas que foi um grande divulgador do cristianismo depois da morte de Cristo. André, o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, fez uma revisão da projeção do crescimento do PIB brasileiro para esse ano e para o ano que vem. As duas previsões aumentaram, 1,8% esse ano, que não é nenhum pibão, assim, a ex-presidente Dilma, que uma vez falou um pibinho, né? Ela é pibinho. E para o ano que vem 1,3%. Não é o que a gente espera, mas pelo menos é positivo, né? Positivo, Paulo, mas eu acho prematuro você fazer previsão no meio de 2022 de um crescimento para 2023, principalmente quando nós temos ainda 6 meses pela frente muito difíceis desse ano, né? Eu acho que o Brasil crescerá mais do que o IPEA está colocando aí como previsão. Por que eu analiso dessa forma? Porque há uma retração econômica no Brasil, há uma inflação muito alta, há uma perda de compra do brasileiro, o brasileiro está ganhando cada vez menos e a inflação comendo a sua poder de compra, né? Poder de compra, quando a gente diz, não é só os itens básicos, né? Que a gente fala sempre básico, é alimentação, saúde e educação, mas sim reposição de vestuário, reposição de férias com a família, essas coisas. Então, o Brasil hoje, o brasileiro, e de uma forma geral, ele vem com essa inflação aí, perdendo esse poder de compra. E o Brasil tendo um pouco de crescimento esse ano, que eu acredito que até ultrapassa esse 1,8%. Eu acredito que o Brasil fecha esse ano com crescimento de 2,5%. Isso muito atrelado, Paulo, ao fato do seguinte: temos um ano eleitoral, temos uma inflação alta, temos um certo descontrole por parte do governo com relação à inflação, mas temos um fato positivo, que é o empresariado se distanciando da política econômica, o empresariado fazendo as suas previsões, os seus investimentos, a sua retomada do crescimento, independente do resultado político, porque a partir do momento que a gente começa a ter uma noção do que vai acontecer no Brasil após outubro, você consegue fazer uma análise dos possíveis candidatos que se pode tornar presidente e você saber o que você vai poder esperar do Brasil nos próximos anos. Então, eu vejo que é positivo, a gente tem que realmente comemorar, mas a gente tem que enfrentar que ainda temos 6 meses pela frente aí de um país com uma inflação muito alta. E a gente tem que colocar aí um distanciamento na parte da economia, da parte política, né, para não deixar isso interferir e fazer com que o Brasil perca esse rumo de desenvolvimento, porque a gente vem alguns anos aí de retração e principalmente tivemos aí uma pandemia nos últimos 2 anos e uma inflação descontrolada aqui nos últimos 6 ou 8 meses. Então é importante que a gente tenha dias melhores previstos pela frente, mas é importante que a gente não deixe de fazer a lição de casa. Então há uma previsão, há um otimismo, mas tem muita coisa para se fazer nos próximos 6 meses. Zaidan, 1,8% para esse ano, a previsão do IPEA, 1,3% para o ano que vem. Como disse o André, ainda é prematuro essa previsão para o ano que vem, não é? Eu digo que é prematuro, viu, Paulo? Nenhum país pode viver em função de uma atividade econômica só. Mas a principal atividade econômica do Brasil, hoje eu digo que a agricultura, o agronegócio, né, está recebendo uma injeção aí de quase 350 bilhões de reais.
viu, Paulo? Nunca visto isto no Brasil. E o Brasil está se tornando cada vez mais o celeiro do mundo. E o mundo precisa comer. Todo mundo precisa comer. E o país está se tornando isso, o grande fornecedor de alimento do mundo. Mas eu vejo na parte da indústria também, da indústria automobilística, onde eu atuei por 25 anos, eu vejo aí a Audi lá em São José dos Pinhais anunciando investimento aí de 500 milhões de reais na sua linha, a própria Peugeot anunciando aí, se eu não me engano, 2 bilhões de reais para a modernização das suas linhas aqui, veículos eletrificados. Quer dizer, o pessoal está acreditando, Paulo, está acreditando no Brasil. Isso é uma potência mundial. Poucos canalhas não acreditam no Brasil. Poucos canalhas. Sabe, eu chamo de canalha essas pessoas que querem que o Brasil não dê certo, mas ele dá certo, porque ele é um gigante pela própria natureza. Acredito muito. Então, eu acredito que esse 1,8 e 1,2 vão ser revisados para cima. Você vai ver, espera que você vai ver. Um elemento muito importante. A economia, ela depende principalmente do elemento confiança, não é? O Brasil deixa sempre de crescer por falta da palavra credibilidade, né? Quando a gente fala credibilidade, atrelada à confiança. O que é isso? É a confiança jurídica de que o investidor não vai ter aí uma interferência do governo para prejudicar o seu resultado. É uma confiança na retomada de uma economia, uma confiança de que o governo fará a sua parte, que o governo tem que entrar com infraestrutura no desenvolvimento para poder gerar opção de saída, de importação, de exportação de mercadoria. Então o Brasil sempre ficou naquela indecisão de saber se eu invisto, o governo vai fazer a parte dele, se eu não invisto, o país cresce de qualquer maneira sem o meu investimento. Então, o empresário, ele acaba ficando, quando eu falo empresário, investidor, né, que é aquele que entra, às vezes investindo na indústria, investindo no mercado financeiro, ele sempre tem essa preocupação, Paulo, de ter essa insegurança, principalmente a insegurança jurídica no Brasil, que é uma coisa já colocada dentro do mercado internacional. Quando a gente faz aqueles roadshows fora do Brasil, apresentando oportunidade de investimento, mas sempre é uma pergunta de um investidor, mas e a segurança jurídica que nós teremos no Brasil? Porque a gente sabe que a legislação muda a todo momento e acaba prejudicando o investimento, principalmente aquele investimento de médio prazo. Então, o jeito que o Brasil tem que encontrar disso é fazer a sua política econômica de desenvolvimento separado de política eleitoral. E isso está acontecendo no Brasil nesse momento. A gente está acostumado a analisar aqui no Opinião 2.0, André, apreensões de drogas, cocaína, principalmente no Porto de Santos, sempre da ordem de meia tonelada, 1 tonelada. Teve um período em que diminuiu para menos de 100 quilos. Agora, a gente nunca analisou uma como aconteceu ontem, né? Um jato da FAB e a Polícia Federal interceptaram um avião suspeito, ele foi obrigado a pousar e tinha meia tonelada de cocaína dentro dele. A FAB faz algumas entre intervenções. São Paulo e Mato Grosso do Sul. A FAB faz algumas intervenções, viu, Paulo? Tem tido um aumento disso, principalmente muitos aviões que vêm voando. É o caso desse avião, ele voa abaixo do radar e a FAB consegue interceptar. Muitos aviões decolam, pedem para o avião pousar, chegam a fazer a intervenção, fazendo disparo, né, de alerta, pedindo para pousar. Que aconteceu ontem, né? Que aconteceu. Então, assim, o trabalho da FAB junto com a Polícia Federal, principalmente no trabalho de inteligência, para identificar desses pequenos campos, porque grande parte das fazendas no Mato Grosso, ali na parte do Centro-Oeste, elas têm pista própria, né? Tem pista de terra, tem pista de grama, e os traficantes sabem que nessas fazendas eles podem descer, e muitas vezes, Paulo, eles chegam a tomar a família dos fazendeiros de sequestro enquanto faz a operação. Mas o Serviço de Inteligência da Polícia Federal, junto com a FAB, tem atuado bastante nessa reclusão aí do crime. E tem tido operações bem-sucedidas, porque a gente sabe que tanto o aéreo como o marítimo tem sido cada vez mais usado aí para poder trazer e escoar a droga para dentro e fora do Brasil, né? Zaidan?
Ô Paulo, eu morei ali durante 2 anos, ali, Dourados, Campo Grande, Ponta Porã, trabalhei ali naquela região comecinho na década de 80, e eu conheço muito bem aquela região, e é por ali que entram essas drogas. Agora, a FAB tem um ninho de tucanos, aviões tucanos, ali em Campo Grande, tem uma base, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Justamente para isso, esses aviões que interceptam, esses pequenos aviões aí, são os aviões tucanos, produzidos pela Embraer, e armados com torpedos, com metralhadoras, tudo. E esses aviões também eles voam a baixa altitude, viu, Paulo? E é justamente por essa região que entram essas drogas. Não é a primeira vez que aviões da FAB, esses tucanos, interceptam esses aviões carregados com cocaínas, com maconha. Normalmente descem nesses... Tá aí esses aviões tucanos aí, ó, equipados com 2 torpedos aí, um em cada sob. E tem metralhadoras também de bico ali, ó. Você vai vendo ali. Agora precisaria ter uma coisa conjunta, né? Então, eles dão um tiro de alerta, mas eles têm a lei do abate. Se o cara não obedecer, eles podem abater o avião. Já tem uma lei. Essa lei eu acho que foi instituída no governo do Fernando Henrique Cardoso, se eu não me engano. Mas é uma pena que normalmente esses traficantes eles acabam pousando numa fazenda e se evadem. Agora a FAB poderia estar articulando com as polícias militares dos municípios onde tem essas pistas de pouso clandestino dessas fazendas. Olha, avião X nós solicitamos que eles fossem, que pousassem tudo, e eles estão se dirigindo para tal local. Precisaria ter essa comunicação para eles prenderem esses traficantes também, viu, Paulo? Uma pena que se evadiram esses 2 traficantes aí, segundo o pessoal da FAB. Esse episódio com o jato da FAB, ele deve servir até como referência, porque o Brasil tem problemas sérios de entrada, não só de drogas, que depois muitas vezes são escoadas pelo Porto de Santos, mas também de armas que municiam milícias, municiam crime organizado no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outros locais do Brasil. Então, que essa experiência sirva como referência, que a gente estude uma maneira de combater esse tráfico de drogas e as fronteiras brasileiras são extremamente permeáveis ainda. O Opinião 2.0 fica por aqui. Paulo. Pois não? Paulo, principalmente, essas armas, elas entram principalmente pela região de Ponta Porã, porque ali é uma avenida, Avenida Brasil, e ela é muito larga, essa avenida, muito comprida. Eles entram por ali, entram pelo APA, entram pelo Itaú, sabe? Entram por Coronel Sapucaia, por Sangapuitã. É uma fronteira que não tem rio, é tudo seco, sabe? Trilhas no meio do mato. É ali, a maior parte das armas entram por ali, Paulo. Principalmente se concentra ali. Agradecemos a participação do André Ursini e do Ribas Zaidan como comentaristas nesta segunda-feira. Agradecemos o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte. Agradecemos a você que acompanhou a gente mais essa edição, você telespectadora, você telespectador. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 à tarde, reapresentação depois da meia-noite, e uma ótima semana para você que você merece.